Olá, estamos de volta em mais um, né? Fox Podcast. Hoje vamos entrar numa conversa deliciosa aqui no programa. Estaremos entrando no mundo pet. Eu estou aqui com meu amigo Gibson, né? Gibson Thomas Rocha, junto com a gente. Tudo bem, Gibson? Tudo ótimo. Você, como é que tá, Ju? Tudo ótimo. Tranquilo. Hoje vai ficar melhor ainda, né? Porque nós vamos aprender a cuidar dos nossos bichos, né? Com certeza. Isso é muito importante. Não só a gente, mas as pessoas. Exatamente. Em casa também. O assunto é muito interessante. Eu vou começar, antes de você apresentar ao nosso doutor de hoje, o que é pet? Então essa pergunta já fica para depois. Já fica para ele responder. Estamos recebendo o veterinário com mais de 20 anos de profissão. Muito feliz em tê-lo aqui, o Fábio Guimarães. Tudo bem, Fábio? Tudo Seja bem-vindo. Foi um prazer estar aqui. Espero que eu consiga esclarecer todas as dúvidas aí de todos, né, e falar um pouquinho dos nossos pets aí, dos nossos animais de estimação que trazem tanta alegria, né, para todos os lares aí, estão cada dia mais presentes aí na vida de todos nós. Com certeza. Eu queria aproveitar para agradecer, né, a sua presença, que eu conversei com você, tive os meus bichinhos lá e surgiu essa ideia porque eu acho que é muito importante esclarecermos as pessoas em casa, né, como é que é o seu trabalho, que eu sei que não é fácil, entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que você faz com alegria e a gente vai explorar um pouco disso hoje, porque a palavra pet vem do inglês, né? Vamos deixar o... Me passou a bola. A gente pode já começar até conversando falando um pouquinho sobre isso, né? O amor aí pelo mundo animal. Eu quero a gente conhecer um pouquinho, né? Do veterinário Fábio. Quem é, de onde vem, a história um pouquinho aqui em Quissamã. Então, eu me formei na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, né, há pouquinho mais de 20 anos, né, atrás, tem um pouquinho a estrada. Sou do Rio, sou carioca, né, e estou em Quissamã desde o finalzinho de 2004 que eu cheguei aqui. Cheguei com meu antigo sócio, Dr. Mário, e hoje em dia eu tenho a Vitae Pet, que é a clínica que eu sou proprietário desde 2016, que eu tô sozinho lá, sozinho não, né, que eu tenho uma equipe ali muito legal, muito boa ali, o pessoal extremamente capacitado, tem uns colegas que são especialistas também, que vão lá para atender da melhor forma possível os nossos clientes lá, nossos pacientes, né, na verdade, na nossa clínica. E hoje, atualmente, a gente tem algumas especialidades, inclusive a gente trabalha também com a castração dos animais aqui até pela Prefeitura de Quissamã, que tem um programa de castração, que é um programa de controle populacional, né, visando evitar doenças, né, que são as zoonoses, que o acúmulo desses animais também, o aumento da população desses animais acabam trazendo problemas para o nosso dia a dia, né, que provavelmente todos nós passamos por isso. Quem nunca quase atropelou um cachorro na rua, quem nunca abriu seu portão de manhã, olhou, tá a lixeira lá com lixo todo na rua, isso é um problema muito sério, né, que isso atrai roedor, atrai barata e, consequentemente, doenças, né? Então, isso é extremamente importante, esse controle e conscientização também da população da importância desse trabalho que é desenvolvido. Ô Fábio, nesses mais de 20 anos aí de profissão, né, na área de veterinária, a veterinária vem evoluindo muito, né? Porque a gente, até os próprios profissionais, a gente via poucos profissionais da área, né? Pelo menos na minha cidade era assim. Veterinário, tem um ou dois, enquanto o médico tinha um monte, né? O veterinário tinha menos. Hoje
tá saindo uma leva de muitos jovens aí se formando na veterinária, né? Exatamente. O mercado veterinário, o que eu comento, né, com todo mundo, que todos estão acostumados a ver o veterinário dentro de um consultório, ou então no pasto, ali cuidando do gado, ou então do cavalo. Ali normalmente é como as pessoas veem o veterinário. E, na verdade, o papel do veterinário na sociedade é muito maior. Né? Até desde a produção de alimentos, nós vivemos num país produtor de alimentos. Então, toda a cadeia produtiva, desde o início até o final, quando chega no mercado, antes de ir para a nossa casa, tem um veterinário ali no meio. Né? Desde o início da produção, da criação até do abate, todo produto de origem animal, né? Mel, ovos, leite, pescado e assim vai. Então o leque de atuação do veterinário é muito grande. Né? Então, eu gostaria de explorar, te interrompendo já, porque eu acho necessário para a gente clarear isso aí. Eu acho uma informação super interessante, porque eu não sabia, a gente só pensa no veterinário em que sentido? Seu pet adoeceu, você vai lá e cuida. Então, a gente, que até comentei com você, quando eu te fiz o convite, em relação vocês são doutores, vocês têm um conhecimento de um corpo inteiro de um animal, como um médico de pessoas, no caso, tem. Só que vai mais além, Jô, que isso. Não é só cuidar, como ele mesmo está falando. Não é só cuidar, adoeceu, cuidou, não é só essa coisa toda. Então eu queria que você explorasse um pouquinho mais, se você tiver alguma pergunta, porque você está dizendo que vai desde um produto que vai para a indústria, para o comércio, é isso que você está falando? Isso. E eu queria também só aproveitar, gente, porque eu fiz a pergunta antes, tá aí, é interessante, eu pesquisei aqui antes só para ter certeza de que eu não falaria algo fora do contexto. A gente tem aqui o que? A gente tem a tradução, porque usamos a palavra pet, que vem do inglês, tá? E a palavra pet como substantivo, ela é animal de estimação predileto. É o meu predileto. Porém, é importante a gente dizer que como verbo, que é o que eu queria dizer, é o verbo acariciar e afagar. Que é aquilo que você faz com o seu pet, aquela coisa toda. Então, isso tornou-se, entendeu, o substantivo por causa do verbo, porque esse verbo, entendeu, que a gente pega aqui, acolher. Exatamente. E let me pet you, é acariciar. Pet. Entendeu? Que é aquele carinho que a gente faz quando você dá um abraço. Então, precisava de informar isso e, voltando ao assunto, eu gostaria de explorar um pouquinho melhor. Porque você sabia disso, Jô? Não, claro que não. Claro que não. Então, do pet ou da indústria? Dos dois. Então, explica um pouquinho melhor, Fábio. Eu sei que você está falando de forma bem simples, né? Mas no caso são outras áreas que o veterinário pode, na verdade, atuar. Então o veterinário não se forma somente para ser um doutor e ter uma clínica e um consultório, não é? O fato de ser o doutor, na verdade, é uma coisa meio, né, que a gente se intitula doutor. Eu não sou muito... Mas isso é comum, essa é uma boa dúvida também, isso é comum. Na verdade, o doutor é quem faz doutorado, para mim, né? Eu não fiz doutorado, então nem me intitulo doutor, né? Então, tem colegas que são doutores na veterinária. Sim, também, em todas as áreas tem o doutorado. Aí realmente são doutores, né? Mas aí é outro detalhe, é outra coisa. Mas como eu me perdi na pergunta, mas seria a gente só queria explorar da cadeia produtiva. Mais, exato, explorar um pouquinho mais as outras funções. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante, ao mesmo tempo extremamente polêmica, né? Porque a necessidade desse profissional está diretamente relacionado com a saúde da população. Porque antigamente as pessoas morriam por causa de simples verminose, de água contaminada, e assim vai. E a gente pega a verminose como? Nos alimentos, na água e tudo. Tudo isso depois de um tempo começou a ser controlado. E hoje em dia, né, existe muitas mistificações ainda sobre, por exemplo, carne de porco. Né? Quando eu era estudante, eu fui visitar uma que a gente faz parte do nosso currículo lá. Eu fui visitar criações de porcos, né, que é a suinocultura, e eu não senti cheiro de nada, assim. Entendeu? Nem barulho a gente podia fazer para não estressar os animais. Hoje em dia a cadeia produtiva, tendo o profissional responsável lá, ele vai
dessa parte da criação, porque eles fazem o produtor entender, porque se tiver esse estresse, se não tiver um manejo adequado, se não tiver uma sanidade desse animal, você não tem um produto de qualidade. Que tem produto A, B e C, como qualquer produto. Se você está querendo produzir, lógico que se você produzir um produto A, você vai ter mais retorno disso. Você pode. Então eles estão começando a perceber isso, mas isso depende diretamente desse profissional que está lá. Não é minha área. Né? Minha área é mais os pets aí, mais cão e gato. Mas eu acho que é uma parte que dos colegas que não é tão valorizada como deveria. Eu acho que é extremamente importante. E é a saúde que está na nossa mesa. Sabe? No nosso dia a dia. Quando a gente compra aquele queijo, né, que eu falo bastante desse queijo aí, que é o queijo que é feito em casa, tal, da roça, tal. Tem uma coisa que é o SIM ou CIF e assim vai, que é o selo de inspeção sanitária, ou municipal, ou estadual, ou federal, que é o CIF. Eu peço a todos de hoje, quem não fizer isso, se não tiver isso, gente, não consumam. Entendeu? Porque vocês estão colocando a saúde de vocês em risco, como da sua família inteira. Entendeu? Que tem doença como brucelose e outras doenças. Que elas viriam normalmente através do leite, mesmo já sendo processado. Do leite. Consegue. O queijo que vem todo furadinho, aquilo ali é bactéria. Olha que interessante. São bactérias produtoras de gás. Jô adora queijo furadinho, né, Jô? Eu amo. Eu também. Então, eu também, mas só que depois que eu estudei, parei de comer. Parou, sério? Eu adoro, parei, porque eu vi coisas assim. Eu sempre tentei, assim, são coisas interessantes, porque eu sempre tive a curiosidade de saber por que fica com buraco, mas nunca procurei saber por que os buraquinhos estão ali. É contaminação, normalmente por coliforme. O nome já diz, coliforme fecal, né? É a coli. São as bactérias ali, tem algumas bactérias ali que contaminam. Mano, isso aqui você tem que vir toda semana agora. Que contaminam o leite. Também. E no caso, falando sobre o que eu amo, que é aquele gorgonzola. Ah, não, aí é um outro processo. Mas não dá para fazer em casa. Também, mas não dá para fazer também. Aí você tem que ter uma tecnologia específica para fazer isso, e ali o pessoal que produz esse tipo de queijo menos prejudicial do que o comum. Sim, porque você precisa ali, o que acontece? Ali você tem uma colônia ali de fungos e de micro-organismos que é própria, né, para aquilo. É tudo planejado. Entendi. Entendeu? Não chega a ser patógeno como no queijo normal, assim, então, seria. Eu acho interessante. Eu queria comunicar a você que no meio desse processo, dessa conversa nossa, a gente vai gostar, vai pedir para você direcionar certas coisas ao público. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera que está ali, quando você for direcionar. Quiser dar dicas ao essa público, aqui, pode continuar olhando para a gente. Essa aqui. Essa fica de frente para você. Você pode continuar normal, como você está fazendo, sem problema nenhum. Quando você quiser direcionar uma conversa ao público, direto ao público, que a gente vai estar pedindo dicas e etc. Não, deixa então, comigo. Eu achei isso muitíssimo interessante, porque, como já dá para notar, né, João? Vai muito mais além que ser somente um veterinário. Entendeu? E eu comecei aqui para falar de uma coisa, eu estou falando não, mas é isso. Mas é pertinente, eu acho que é aqui, utilidade pública. Eu acho que as pessoas precisam, e o objetivo, como quando você me convidou, é informação, né? Passar informação adiante. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que isso daí deveria até a gente sair do colégio com essas informações. Com essas informações, que é o que a gente está tentando fazer, porque... Falando com vocês aí em casa que estão vendo a gente, o que for, a intenção da Fox sempre foi, sempre será, e no caso do podcast é informar. Então nós estamos aqui conhecendo o Fábio, entendeu? Que é veterinário, que vai muito mais além do que, tem muito mais informação do que simplesmente tratar de um animal, entendeu? E outros assuntos importantes também que a gente vai falar sobre, que eu me acabei lá dentro do consultório dele, né? Porque o Fábio postou pra gente que existe a medir a pressão do animal. A gente nunca pensa nisso. A gente só pensa como... Então depois a gente vai fazer essas perguntinhas, né? Você que já tem o gato, você quer saber qual a pressão do seu gato? E você me disse que o que é uma coisa importante, não precisamos entrar no assunto agora, que a pressão deles são... É igual a nossa. Igual a nossa, não é igual a nossa. Que loucura. Normalmente muito legal 120 por 80 e tal. Assim. Então. Só dá mais trabalho pra gente, né? Pra ferir, né? Pra ferir pressão. Agora, como
como nefrologista, diferente da gente, né, que eu sou hipertenso também, né, muita gente hipertensa. Só que o ser humano tem hipertensão primária, que a gente chama, né, é hipertensão sem causas. A gente tem da minha mãe, que chama de emocional. Pode ser emocional, é situacional, assim que a gente chama na veterinária, né? Situacional, é a síndrome do jaleco branco, né? A famosa síndrome do jaleco branco. Vai 20 no consultório da doutora de 12 anos. Olha, eu também, eu olho para o meu médico, sério, eu começo a tremer. Eu achava que era uma coisa assim. Não, acho que quanto mais a gente sabe, toda vez que eu vou no médico, é engraçado isso. Eu acho que ele vai descobrir uma coisa que eu tenho, que eu não quero que ele descubra. Então mas é assim, é normal. Que a mesa já são 12 anos que a mamãe vai na mesma doutora e quando chega lá, nunca está abaixo de 20. Nossa. E parece que aquilo é só no aparelho, porque não tem sintoma nenhum, ela não fica nada com o rosto vermelho e nem... Entendeu? Não, mas pode ficar sintomático. Nos animais, assim, eu posso falar assim... Nos animais, normalmente isso não acontece, né, de ter essa hipertensão primária. Normalmente 90% praticamente dos casos, assim, a hipertensão arterial em animais é decorrente de algum problema renal, de uma doença renal. Provavelmente doença renal crônica, né? E a gente faz, como eu sempre explico no consultório, o problema da pressão alta, né, da hipertensão, existem 4 órgãos-alvo, isso para eles e para a gente também, isso é igual, que é o coração, a cabeça, né, o encéfalo, o rim e os olhos. Assim? Né? Você com uma crise hipertensiva, não só eles como nós, a gente pode ter cegueira assim, ó. Pá. Que loucura, gente. Do nada a gente está aqui muito bem, ficou cego. Descolou retina, já foi. Né? Rim, porque o rim ele tem uma pressão no rim é diferente da pressão arterial sistêmica. Então o rim, para ele ter um funcionamento adequado, ele precisa de uma pressão arterial mínima para circular, né? Para circular, tanto mínima quanto máxima. Até ele tem as maneiras dele controlar essa pressão para continuar tendo a filtração ali do sangue, essas coisas. Então, quando você tem problema ali, aí você começa a ter problema ali. E o coração, né? Porque a pressão alta é igual. Quando você tem uma mangueira, se você apertar a mangueira, você vai ver que uma mangueira de jardim normal, o fluxo, você apertou aqui, você está aumentando a pressão dessa água que está saindo, você vai ver lá na torneira vai começar a pingar água. O que quer dizer? Que a torneira está tendo que fazer mais força ali para sair a água. É a mesma coisa que acontece com o coração. O coração tem que fazer mais esforço para chegar. Então, para bombear, para chegar em todas as partes. Para bombear, né? O que a gente chama... Isso eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas então, o que acontece? O coração é um músculo. Por ele estar fazendo mais força, ele começa a aumentar o tamanho. Né, da parede, então começa a diminuir a câmara, aí vai dar problema, vai acabar dando uma insuficiência cardíaca também. Agora, o que eu estou observando, só dando continuidade, o que eu estou observando é que a gente que já tem um tempo vivido, né? O animal, antigamente, a gente tinha um cachorro em casa, era um cachorro em casa, agora é um membro da família, realmente, com todos os gastos, todos os gastos, como se fosse uma criança. Exatamente. E o que você acha que fez isso evoluir? Boa pergunta, bom comentário. O que você acha que fez evoluir para isso? Porque isso é opinião minha, né? Isso é uma conclusão, uma teoria minha, assim. Eu acho que o dia a dia. Você fala, mas você diz com a visão de um veterinário? Com a minha visão como profissional. Não, minha visão profissional e minha visão também que eu tenho das pessoas, assim, que eu vejo dos clientes, não só aqui como em outras cidades também. O que acontece? O dia a dia moderno agora é muito corrido. Então as pessoas estão tendo menos tempo para tudo. Né? Para dar atenção a filho e assim vai. Coisa que eu estava até comentando antes. Então, o que os casais estão passando? Por ter menos tempo, eles acabam adotando ou adquirindo um animalzinho de estimação. Né? Normalmente um cão ou um gato. Né? E com isso foi aumentando, não tem como. Quem só sabe quem tem. Eu sou suspeito porque gostar de animal aqui, eu acho que ninguém gosta mais do que eu escolhi fazer isso para minha vida inteira. Né? Então,
eles conquistam a gente. Eles conquistam, quando ele vem pedindo carinho, aquele serzinho dentro de casa, aquele companheiro que você abre a porta, ele está sempre feliz, tem sempre para te receber e te pede muito pouco em retorno, né? Então, a gente acaba se apegando mais. Então, e o tempo, e tem outra evolução disso aí, que as pessoas descobriram que os cães também são muito dependentes. Ainda. Até mais que os gatos. Não, né? o gato é mais independente, é um animal mais independente. Então, o crescimento. Meu gato manda em mim, Gibson. É? Meu gato manda em mim. E se você não Eu chego em casa, ele me manda pra cozinha, pra botar comida pra ele. E não para de miar, né? Não, nem miar. Ele vai nos pés da faz gente. Agora. É exatamente. O gato tem essa. Tipo assim, você. O cão já olha pra gente mais como mestre, mais né? como obediente. O cão é mais submisso, na verdade. O gato é mais independente. Então, até nisso fica mais fácil você criar. Então, a população de gato tem crescido bastante. Né? Isso é uma coisa que nós, veterinários, começamos a perceber e a gente teve que começar a estudar mais os gatos. Então, né? poderia concluir, se é que eu entendi direito, que o que fez com que chegasse a esse nível que o Jô falou, que no caso antes era simplesmente um animalzinho dentro de casa, hoje se sente como um membro da família que necessita... Com gastos e tudo mais. Você diz que foi por causa da quantidade de ter mais pets em casa que gerou esse cuidado todo de... Porque pelo que eu vejo, que é outra pergunta que eu também quero fazer, entendeu? Passa-se você comparando o corpo de um animal, o trabalho do que vocês fazem é basicamente o mesmo que faz com o ser humano. Sim. Digo mesmo entre aspas. Sim, não, entendeu? mas não deixa de ser. E que a pessoa, entendeu, acha que não é nada, mas é conhecer tanto quanto. Entendeu? Então poderíamos concluir que você acha que a quantidade de pets em casa fez com que tivesse uma maior necessidade de cuidados? Eu acho que a proximidade do ser humano, proximidade do ser humano a eles, aos pets, aos animais. Que antes a gente tinha o cão que era do quintal. Isso, agora é dentro de casa, não tinha agora o cão, na maioria das vezes, ele dorme no quarto do tutor. Né? E a coisa foi evoluindo, né? Que antes era, agora nem vocês podem perceber uma coisa quando vocês forem até em mercado, não tem mais o nome ração, que é o que eu nos pacotes. É alimento para pets, alimento específico para cães. O interessante ou gatos, é que muitos casais ou pessoas mesmo sozinhas, elas deixaram da adoção da criança para adotar um animal, né? Animal, porque se sente que essa aproximação... Várias reportagens têm levado a gente a conhecer esse lado. Exigem muito menos que um bebê, né? Sim, que é o que você falou, pedem tão menos. pouco em troca. Entendeu? Então, Fábio, já que você mencionou aqui ração, eu queria te fazer uma pergunta. Ju, se eu estiver perguntando demais, que eu sou super curioso. Nós estamos conversando. Entendeu? A gente sempre tem uma ideia... Foi explicado para mim que existe realmente a ração X, a ração Y, tem uma que é mais poderosa que a outra, que é mais nutritiva que a outra, entendeu? E existe aqueles pacotinhos que uns falam que faz mal, que não pode dar porque que eles têm muito condimento, tem muito não sei o quê. Existe isso mesmo, a sua mito, ou aqueles coisinhas só para enganar? Como exemplo, a sua secretária me indicou, Gibson, leve esse sachêzinho, ok? Gente, não tem coisa melhor que dar remédio ao cão com aquilo ali. Eu colocava os comprimidozinhos ali, eles comiam sem perceber, tranquilo, sem nada. E aquilo tem uma coisa atrativa naquilo dali que é viciante. Como que você compara isso com a ração? Eu queria entender um pouco melhor. Então, a gente pode comparar da seguinte maneira, né? A gente pode pegar um alimento seco e um alimento úmido, né? Que a diferença fica nisso aí. O alimento fresco ou úmido vai ser sempre mais palatável, vai ser sempre mais gostoso do que o alimento seco. Entendi. Né? Não só para a gente, quanto para eles também. Né? E essa coisa que você falou da qualidade da ração, isso é da qualidade, porque a gente faz real. É premium, essa coisa real. a gente acha que no mercado é somente pegar dinheiro. Então eu queria aclarar isso aí para as pessoas entenderem se realmente faz diferença. E para você que compra um certo tipo de ração, eu acho que vai ser super interessante prestar atenção nisso aqui, porque nós estamos falando de bolso, que é o seu dinheiro, e também da saúde do seu pet. Então eu acho que esclarecer isso
com o Fábio aqui, eu acho que seria de grande importância. Vamos desmistificar uma coisa primeiro, que por muito tempo teve uma determinada ração que ficou sendo culpada, na verdade, sobre doença urinária em gato e assim vai. Isso não acontece mais. Os alimentos hoje em dia, todos eles, esse nível de sódio, essas coisas de alimento úmido para gato, até os especializados, os colegas especializados em medicina felina, eles recomendam a ração úmida, né? Porque gato tem esse problema de... Eu não compro ração úmida, me explica. O que acontece? Isso é uma realidade, né? Primeiro, desmistificar a coisa do alimento úmido, a latinha ou o sachê, essas coisas. É um alimento diferente, ele é balanceado, da mesma forma que a ração seca né? Então, você não tem um nível de sódio mais alto, você não tem nada disso. É a mesma coisa, só que úmida. E hoje em dia, os colegas que são especializados em medicina felina, eles recomendam até essa alimentação úmida para os gatos, até porque os gatos, eles não, naturalmente, eles não bebem água, como os cães. Entendeu? Tem essa diferença. E a outra coisa importante que você falou da ração premium, super premium, prêmio especial. Exato, que as pessoas acham que é só para tirar dinheiro, aquela história toda, porque essa é mais cara. Existe mesmo essa diferença de qualidade, nutrição? Existe. Na verdade, o que existe? Existe diferença da digestibilidade dos componentes de cada ração. Entendeu? Nível de proteína, essas coisas que normalmente vem no pacote da ração, aquilo ali pode ser proteína de baixa digestibilidade. Entendi. Então você... resumindo a história, como você vai ver se a ração que você está dando para o seu animal está sendo legal ou não? Qual é a melhor? Se uma ração de com uma alta digestibilidade, ele vai produzir um bolo fecal muito menor. O que quer dizer isso? O cocôzinho, uma vez por dia, sequinho, ali daquele jeito. E com isso, ele vai aproveitar muito melhor essa ração. Vai ter mais absorção do que está na ração. E isso trabalha também a saciedade dele. Então, ele vai ficar satisfeito com uma quantidade menor de ração. Entendeu? Então, consequentemente, as rações super premiums, assim, super premium, né? Elas têm uma digestibilidade alta, que necessita uma quantidade menor de ração diária, né? Que toda ração tem uma necessidade diária, tem uma indicação, na verdade, de consumo diário, né? Para cada animal, dependendo da idade, peso, porte, assim vai, tem essa diferenciação. E o que acontece? Quanto melhor a ração, resumindo, quanto melhor a ração que você der, menos de quantidade você vai ter que dar. No final das contas, que aí assassinado desse jeito. Melhor você dar uma super premium. E isso também falando que vai durar mais tempo. Se você vai precisar de dar a mais barata, para poder saciar as necessidades ali do seu animal. Vai dar uma quantidade maior, olha que interessante. Bastante curioso, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, eu gostaria que você desse essa dica para o público, que no caso, ver se eu entendi certo, porque o importante é a gente entender correto. Vamos falar agora de preço. Se uma ração de boa qualidade, porque ela foi processada de melhor forma, ela teve mais trabalho para ser confeccionada, vamos dizer assim. Que uma pode ser proteína de peito de frango e a outra é do
carne de pescoço, por exemplo, não tem muito fundamento que eu estou falando. Mas, sim, mas dá para entender. Mais ou menos isso. Então nós poderíamos indicar as pessoas em casa, quem está assistindo, você poderia dizer que é mais vantajoso comprar uma ração mais cara, porque você vai ter tudo isso... Sim, porque o que acontece? Eu vou falar a minha experiência própria. Eu tinha um pitbull de 30 quilos. Ele consumia de uma ração premium um saco de 15 quilos por mês, por exemplo. Aí eu passei a dar uma super premium que custava, um exemplo, a ração custava R$100. A super premium era 150, 170 reais. É quase o dobro, sim, é quase o dobro, mas a ração durava 40 dias, então 45 dias. Compensa. Entendeu? Em vez de 30. E eu vi o meu cachorro mais saudável. Mais saudável. Uma coisa você vê o cachorro. Que muita gente olha o cachorro gordinho. Parece a minha avó falando isso, né? Que criança gordinha era saudável. A gente hoje em dia sabe que não. Né? Você tem um ganho de massa magra, uma massa saudável ali para o animal, né? Então isso reflete hoje em dia na longevidade dos animais, que hoje em dia é comum chegar animal nas clínicas, nos consultórios aí com 20 anos, 19 anos. Antigamente os animais chegavam a 10, 12 então, anos. A longevidade do animal está tão quanto do ser humano. Exatamente. Por causa é a mesma coisa. A gente falou que por se apegar tanto, passou a se dar uma atenção maior que resultou... É tecnologia, né? É um investimento em pesquisa e assim vai. E a gente sabe, pra gente é a mesma coisa, né? A gente sabe que a nossa saúde está diretamente relacionada com como a gente leva a vida. Né? Principalmente a alimentação. Também, quando você está falando, eu estava pensando a mesma coisa que você deu o exemplo com o animal, a mesma coisa acontece com as coisas que nós humanos comemos. Uma vai digerir mais rápido, outra o intestino vai ter uma dificuldade maior de ficar nele, então vai sair mais rápido, já não vai dar tempo de absorver todos os nutrientes. Então é muito interessante isso, saber que os animais também têm um sistema. É muito interessante isso, eu acho. Agora a questão do gato, eu fiquei bastante curiosa, né, por causa do meu Toquinho. Meu gatinho. Meu gatinho. Não vou falar de nomes Toquinho, de pet. Nomes de pet, bem carinhosos, né? Essa questão da água, né? Meu gato, realmente ele bebe muito pouca água. Só que, vamos às curiosidades, né? Eu coloco muito próximo a ração, né? Até uma vasilha compacta, né? Composta da água e o gazinho da ração. E às vezes eu pego ele tomando água da piscina. Eu acho muito curioso essa coisa do gato e raramente vejo bebendo água, realmente. Gato tem muitas particularidades, né? E é importante você falar sobre a água, porque a ingestão de água é extremamente importante para a vida do gato, né? Principalmente por causa dos rins. Eu estou já puxando sardinha para o meu lado, como especializado em nefrologia, né? Então, o gato especializado em nefrologia animal. Exatamente. De cães e gatos. Pra quem não sabe, vai aparecer com um cavalo, problema renal, que eu não sei cavalo, não sei nem montar. Sabe, só explicar rapidinho, porque vai ter pessoas que vão estar assistindo e não vão saber, na verdade, que é a especialidade nos rins, tô correto? Isso. Nefrologista. Que tem nefrologia e urologia. A diferença da nefrologia e da urologia, na verdade, que a nefrologia trata da parte clínica, das doenças renais, do trato urinário, e a urologia é a parte cirúrgica. Entendeu? Dos rins do sistema urinário. Entendi. Então a diferença mais ou menos é essa. E o que eu estava falando dos gatos, você falou duas coisas assim que é importantíssimo a gente falar. O gato tem menos néfrons do que o cão e muito menos do que a gente. Se eu não me engano, está em 200 mil. A gente tem 1 milhão. O cachorro tem uns 400 mil néfrons. Assim, néfron é uma coisa que não regenera. Né? Então, sempre quando tem... E esses néfrons, eles são localizados nos rins? Dentro do rim. É a unidade funcional do rim. Sim. Né? Então, o que acontece? Como ele tem menos, né? Então ele está mais propício às doenças renais, como ele não regenera, então qualquer lesão renal, né? Como se fosse aqui uma fábrica. Se aqui é uma fábrica, todo mundo faz o seu serviço. Se eu paro de fazer o meu, eu vou sobrecarregar vocês dois.
Aí vai ter uma hora que vocês dois vão falar, olha só, estou cansado, eu não quero mais não. Aí um de vocês vai parar. E ele vai ter que trabalhar por nós dois e por ele. Então, daí isso vai entrando é a doença renal, a progressão da doença renal é desse jeito. Até a falência. Até chegar em insuficiência renal, aí necessidade de diálise e assim vai. E isso também é feito em animais? Também? Sim. Olha que interessante, coisas assim que a gente não imaginava. Você ainda quer ter um gato? Quero. Não, eu gosto mais de cachorro do que gato, porque eu acho que gato é igual você falou. Gato. Engraçado que eu gosto muito de gato, mas eu não sou. Eu acho gato metido, assim, tipo. Igual você falou, vai fazer agora, bota comida aí agora. O cachorro não. Olha, sem humano. Humano, sai daqui, para de mexer comigo. Me disseram que o gato é assim. Se você não der comida a ele e ele for dar aquela voltinha dele, tá? E ele encontrar uma casa perto que dê, não sei se é verdade, talvez você possa me confirmar isso, que alimente ele melhor do que ele está sendo, sem que ele exija muito, ele deixa o dono dele e vai pra cá. Porque tem uma passagem que é hilária. Eu tô passando por isso, porque eu vou contar uma. Eu tô brincando que meu gato lá adotou um amigo. Porque eu agora tenho que comprar ração em torcedor. Mas eu acho que é verdade isso. Procede, o gato fica, o cachorro não. O cachorro passa fome contigo. Isso é que me disseram. Não sei se isso é verdade. Você tem alguma coisa para falar em relação a... Não, tem uma passagem que foi muito engraçada. Eu vou estar te ouvindo, eu só vou procurar uma pergunta. Na minha antiga clínica, que eu tinha sociedade com um colega, com o Mário, a gente tinha um problema muito sério, que era o muro baixo da clínica. Então as pessoas abandonavam muitos animais. Meu Deus, imagina. Era uma correria só, que a gente tinha que médico correr para doar. É veterinário vai cuidar. E jogavam lá. E a gente ficava desesperado com isso. E sempre sobrava um animal. E sobrou uma lá que a gente adotou, ficou. Era a mascotinha da clínica, que era a Filomena, a Filó. Aí teve um belo dia, tinha uma cliente que ia lá comprar ração de gato toda semana. Aí teve um belo... Aí a Filó ficava lá, depois fechava... Eu aceito. Aí a gente fechava a clínica e deixava ela lá. Ficava uma janelinha aberta para ela entrar e sair, que tinha um quintal grande e tal. E um belo dia chegou essa cliente lá e a Filomena chegou e subiu no balcão. Aí, nisso, ela falou e chegou... Falou, e minha gata tá fazendo o que aqui? Aí a gente, tava eu e o meu ex-sócio falou, não, essa gata é nossa. Aí ela, não, essa gata é minha, olha a coleirinha dela e tudo. Era a mesma gata, né? Então o que ela fazia? Ela passava a manhã inteira na clínica com a gente. Quando a gente fechava, ela ia para outra casa, dormia na outra casa, acordava, ela voltava para a clínica. Passava o dia lá. Sou bem tratado nos dois lugares, Mas, poxa, que legal essa curiosidade do mundo pet, né? Agora, Fábio, você como veterinário, assim, você entre gato e cachorro, você falou que você tem cachorro, né? Você a opção maior é o cachorro? De gosto? De gosto, pro cidadão, pra pessoa. Agora você vai me enrolar, né? Eu vou ter preferência. Não, eu prefiro cachorro, mas eu vou explicar por quê. Senão o pessoal que gosta de gato vai achar que eu não gosto de gato. Na verdade, aqui você vai falar como dono de um animal e vai falar eu vou falar como dono agora, eu não vou falar nem como profissional. Isso. Como dono? Como dono. A minha curiosidade é quantos você tem? Dois. Tenho dois. Não, tenho dois cachorros. Tenho 2 bulldogs franceses. Como veterinário, eu recomendo todo mundo a ter bulldog francês, porque dá muito problema. Aí vocês vão me procurar mas como dono eu vou falar, não tem um bulldog francês, que é muito problema. Inclusive o meu trata com a colega... que ele tem, o meu está com problema de saúde já, né? Que já está com 10 anos, está com problema na coluna, ele faz até tratamento com a doutora Fernanda lá, com a acupuntura. Acupuntura. Eu tô com dor nas costas, mas ela vai lá, espeta as agulhinhas, toma choquinho, aromaterapia.
lavanda na sala toda, a musiquinha, ele fica lá, ó, que nem um lorde lá. Olha que maravilha, gostou agora? Sério. E ela atende, esse serviço a gente faz lá na clínica, né, também. Então, de medicina chinesa, medicina alternativa. A doutora Fernanda é excelente, ela é bem legal. Você vai falar da sua clínica. Não, porque a gente tem que saber um pouquinho melhor sobre o trabalho que é feito, né? Que a gente não tem muita noção disso, apesar da gente ter o animal. Eu acho que quando o animal também é novo, a gente não tem muito problema com o animal para estar levando. Não é igual uma criança início, que todo mês você vai no veterinário. Na verdade, todo mês você vai no início levar no médico, né? No início vai, por causa daquela fase de imunização das vacinas, exatamente, porque a maioria das pessoas não procuram. É isso que eu acho esse papo nosso super relevante. Hoje em dia, a quem que são as pessoas estão com uma consciência muito melhor sobre isso. Olha só que bom ver isso. Muito melhor. Já achava que não. O trabalho que os colegas veterinários vêm fazendo de conscientização, dessa coisa toda, quem gosta realmente, vacina, entendeu? Tanto é que a ocorrência de doenças assim graves, assim como sinomose, parvovirose, hoje em dia a gente quase não atende. Isso a gente evoluiu muito, porque eu trabalho também em campos, e campos a gente vê sinomose toda hora, entendeu? Então isso a gente tá um passinho aí bem sinomose é um vírus comum. Isso que E quais seriam as dicas que você poderia dar para além da vacina, no caso, tem vacina para isso, não tem? Tem. Além da vacina, a vacina. Só isso. Não tem outra coisa a ser feita. Aí. Medicina preventiva, gente, é tudo. É tudo. Pra gente, pra eles. E hoje em dia, quanto mais a gente trabalhar medicina preventiva, menos problema teremos, né? Num todo, né? Aí a medicina preventiva vai da alimentação, que a gente estava falando agora, de ingestão de água, que você até perguntou uma coisa, eu não consegui responder, que a gente é tanta coisa, né? Que você falou desses potinhos. O ideal para gato é comida de um lado, a água lá do outro. Aí, por isso que ele vai tomar água na piscina. Sério? Meu gato. E gato gosta... Porque a água tá junto ali, ele não quer água junto. O gato, ele gosta... Para você que é tutor de gato e está assistindo a gente, procurem a vasilha de gato, é diferente da vasilha de cachorro. A vasilha de gato tem que ser rasa e larga, comprida. O gato, ele gosta, quando tá bebendo água, ele vai lambendo a água, ele gosta de ver o movimento das ondinhas que a água vai... como chamativo, como atrativo. Agora eu fico imaginando o colega que ficou estudando isso, né? Que isso é fato. É fato. Ele descobriu que ele gosta de ver aquelas ondinhas ali na água, tem um atrativo para ele continuar bebendo a água. E hoje em dia tem já que fontes, não tem tanta necessidade, né? Tem fontes assim que então a resposta por que gato gosta tanto de brincar com torneira? Sim. Já percebeu que gato gosta de ver uma água descendo na torneira? Sim. Você percebeu isso, que a gente vê muito isso? Que ele fica ali brincando, batendo com a patinha, fica tipo, deve ser interessante. É uma coisa que eu até te indico para colocar para o gato lá, né? E agora respondendo a pergunta do gato e do cachorro, o que eu gosto mais? Eu já tive gato, né? Como na clínica antiga, na nova agora eu tinha adotado uma gata. Era a gatinha do mesmo jeito, ficou lá, foi resgatada, acabou ficando, ela era muito pequena, acabei me apegando, fiquei com ela. Aí eu fui, castrei, aí eu não tenho maturidade para isso não. Aí eu comprei brinquedo para gata, eu comecei a enfeitar a gata toda, tal. Tá castrada, tava linda a gata. Eu trabalhava com a gata deitada assim na minha escrivaninha lá, eu trabalhando ela lá. Aí num belo dia ela falou, eu vou embora, e foi. Nunca mais ver a gata. Meu filho, foi embora. O problema é eu não consigo lidar com isso, sabe? É que eu me segurei, que minha vontade era rodar a cidade toda procurando a gata. Entendeu? Mas você tem uma ideia de alguma coisa que possa ter causado essa atitude ou não te passa nada pela cabeça? Provavelmente. É que ela também estava acostumada com os animais ali, né? Eu não sei se alguém pegou. Pode ser o cheiro. Pode ser. Eu creio que mais possível que alguém tenha pego mesmo. É que gato é muito sensível, porque gato não gosta de cheiro de outro gato. Gato é muito territorialista. Territorialista eu sei que muito Fábio, territorialista. Eu tenho uma curiosidade. O gato, quando está no cio, eles dizem que o gato, ele some, né? Eu tive um gato que sumiu 15 dias, eu não tinha castrado ainda, sumiu 15 dias. Depois de 15 dias, Gibson, ele voltou
todo acabado. É ela que acaba com ele, a gata. Não, mas eu acho que né, deve ter sido até outro briga com outros briga e animais. tal. Tem assim eu acho que deve ter ido muito longe, porque ficou 15 dias fora de casa e voltou realmente em estado deplorável, com outro gato que eu tive. Isso tem assim, uma distância que o gato pode ir e voltar para o mesmo ambiente? Não, né? Ele vai da cabeça dele, entendeu? Né? Foi até bom você tocar nesse assunto, assim, para eu falar também em relação da importância disso aí. Entendeu? Porque da importância da castração, principalmente em gato, né? Porque não só em gato, em cão também. Porque o que acontece? Normalmente o gato sai, não é só para caçar, é justamente quando tem uma fêmea no cio, ele vai procurar, ele vai atrás dessa fêmea, que ele sente cheiro, ele vai. Nisso tem o combate, ele vai brigar com os outros gatos, ali que começa o problema. Entendeu? Pelos disputas, o contato com outros na briga é onde acontecem as contaminações, as infecções. Você tem a transmissão de um para o outro de esporotricose, da felve, da FIV. Né? FeLV é um vírus que causa leucemia. Dos animais. A FIV é como se fosse o vírus da imunodeficiência felina. Né? Infelizmente a FIV não tem vacina, né? Caramba. E a cura também não. É a mesma coisa a FeLV. Olha o mundo animal que a gente está conhecendo agora, que é uma coisa que isso é muito interessante, cara. Muito obrigado mesmo de explicar essas coisas pra gente, porque a gente não imagina que isso existe no mundo, especialmente estamos falando dos pets, que são animais que estão junto com a gente todos os dias e que tem um mundo deles, que é só deles, que isso acontece só entre eles ali. Que é legal a gente estar falando sobre isso aqui, o Gibson e Fábio, porque muitas pessoas que estão em casa, que vão assistir, né, estarão assistindo esse podcast, elas vão ter uma noção também, porque a gente está falando aqui, até agora, a gente falou dos animais escolhidos, né? Os animais que estão lá, que você cria, que você leva no veterinário e tal, mas nós deparamos hoje com uma população muito grande de animais na rua, assim como pessoas também, né? Os cachorros, gatos que não tem dono, né? Como podemos dizer, é aí que entra o trabalho da castração, né? Fábio, você vai falar um pouquinho melhor, né? Então, eu queria interromper um pouquinho, só para concluir uma coisa aqui, que eu acho que é interessante, porque eu tenho uma pergunta aqui que está dentro do que a gente estava falando. Se você puder, por favor, anotar aí o que você ia falar, que eu preciso só de... A gente vai falar da castração, né? Da importância do controle populacional. No caso de sumiço, tem a ver com o que a gente está falando antes, no caso quando um gato some ou quando um cachorro some, isso é uma coisa minha, ou eu li em algum lugar, ou alguém me disse, eu gostaria que você esclarecesse isso pra gente. Me disseram que o cachorro, quando ele sai de casa e ele se perde, porque quando ele está indo, ele marca território, faz isso e aquilo. E eu lembro quando eu era criança, mamãe falava assim, não quero esses gatos aqui, tá? Porque mamãe tem pavor de como o gato um atrás do outro se reproduz. A mamãe falava, as pessoas existia uma coisa que eu não sei se é mito, não sei o que é, coloque o gato dentro de um saco de lona, que ele não consiga ver o caminho que você está levando e você leva para bem longe. Depois, com o passar dos anos, eu fui pesquisando, eu não sei aonde eu vi que o gato, me corrija, eu não estou afirmando, tá? O cachorro ele consegue voltar até onde ele for marcando pelo cheiro, pelo olfato. E que o gato tem um tipo, eu vou usar a palavra radar, mas não é tipo, o local onde ele vive fica no centro do cérebro e que ele começa a dar voltas e diminuindo essas voltas até que ele chega ao centro de onde ele estava. Isso tem alguma uma explicação? É verdade? Então...
só acho interessante, só para concluir a parte do... Eu não sou a pessoa certa para te responder isso, mas eu sei que o gato ele tem uma noção territorial geográfica assim, muito grande. Assim. Bem maior. Então não adianta você fazer isso não. Se você faz isso aí, vai voltar. Vai voltar. Muito interessante. Voltar. E a outra pergunta, antes da gente estar da Ju aqui, me desculpe um minutinho, que a gente está falando, nós estávamos falando sobre prevenção. Eu queria te perguntar o seguinte, já que a gente está na cidade de Quissamã, você tem uma clínica aqui em Quissamã, eu gostaria de perguntar se a cidade de Quissamã possui características específicas que afetam a saúde dos animais da região. E se sim, como você adapta os cuidados veterinários a essas particularidades? Então, vamos lá, tem sim. E vai calhar, as duas perguntas assim vão se unir, na verdade, com a minha resposta aqui agora, que é extremamente importante a prevenção da coisa, né? A medicina preventiva. O maior problema aqui em Quissamã, na verdade, são os ectoparasitos, né? Pulga e carrapato. Carrapato transmite muita doença para cachorro e a maioria dos óbitos que acontecem aqui em Quissamã é devido a algumas doenças que são transmitidas pela picada do carrapato. E erroneamente as pessoas, particularmente eu não gosto da denominação doença do carrapato. Eu sou a favor da doença do carrapato. Para mim, todo carrapato tinha que estar doente e morrer. Entendeu? Que aí não transmitiria doença nem para gente, nem para eles. Porque algumas são zoonoses, como a doença de Lyme, tem a febre Q, entendeu? Que são extremamente importantes. E teve gente aqui em Quissamã que já teve quase e tem problemas graves relacionados à picada de carrapato, entendeu? E carrapato não é um só, existem várias espécies de carrapato. Carrapato tem sua especificidade, né? Tem o carrapato de cachorro. Então é como se fosse uma praga mesmo. Exatamente. E aqui a gente tem muito. Né? E outra coisa também que é comum é o mosquito. Graças a Deus a gente aqui não tem a leishmaniose, que é uma zoonose, que tem em todas as cidades aqui em volta. Graças a Deus que Quissamã a gente não tem nenhum caso registrado, pelo menos conosco, até onde eu sei. Porque quando começar a ter também vai ser outro problema. Né? Porque o mosquito, como é que você controla um mosquito? Né? Entendeu? A gente não consegue controlar com a dengue. Imagina por uma doença até mais grave, né, que é uma zoonose emergente até. Então, o ideal nisso tudo aí é a prevenção. Como é que faz a prevenção? Prevenção tem as coleiras hoje em dia que são extremamente eficientes contra isso. Coleiras. Contra pulga, carrapato e que muitos dizem que não funciona, não é? Depende da coleira. É que nem medicamento, né? Tem muita gente contra genérico, é outra coisa, né? E também não adianta, se eu estiver errado, me corrija. Não adianta você colocar uma coleira e manter o ambiente seu propício a... Não, mas até com a coleira, um animal tratado, você também tem que tratar o ambiente, isso é fato. Mas se você tiver um ambiente limpo e o animal tiver protegido, você não consegue ter entre aspas, um ninho. Né? Vai ter o ninho do carrapato onde vai fazer a postura dos ovos, aquela coisa toda, e da pulga. Eles não vão ter como se alimentar, entendeu? Que eles vão procurar o cachorro. Consegue basicamente sobreviver para poder criar uma colônia ali. Exatamente. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente acaba com o problema. Entendeu? Você acha que seria interessante para aqui, para Quissamã, já que a gente está falando de Quissamã, a gente fazer tipo de campanha, que eu fiz essa proposta a você, tá? Para ajudar isso de forma particular, junto à prefeitura, lógico, que a gente vai tentar essa parceria para minimizar esse sim, depois a gente conversa no particular, a gente dá andamento para os próximos podcasts, a gente já ia apresentando essas ideias de como prevenir. Entendeu? Porque eu acredito que o conhecimento é super importante. Eu aprendi, naquele dia que eu conversei com você na sua clínica, eu aprendi muito, entendeu? E eu acho que muitas coisas acontecem com os próprios animais por falta de conhecimento do ser humano. Exatamente. Entendeu? Exatamente. João, eu te interrompi, você aí, lembra do que você tinha perguntado dele? A gente estava querendo saber sobre a questão do controle, né? Já que controle. A gente, da castração. Então, falasse um pouco como você falou de animais de rua, eu vou explicar uma coisa aqui que isso é extremamente importante. A gente classifica em 3 esses animais, né? São todos os animais domésticos, assim. Tem os animais domiciliados, né, que são os animais que a gente tem em casa, que ficam dentro da nossa casa. E quando eles saem de casa, eles saem sempre acompanhados conosco.
Existem os animais semidomiciliados, que na minha opinião eu acho que 95% dos animais que vocês vão ver em Quissamã são semidomiciliados ou comunitários. Né? O que são isso? Comunitário seria o que, Fábio? Um animal comunitário. Ele fica na rua e todo mundo cuida. E tem aquele que fica na rua sem cuidados. Existe um animal de rua. Eu acho que esse aqui é o que menos tem em Quissamã. O de rua? É o que menos tem. Que é aquele que quase não vê. Ninguém olha para ele. Isso dificilmente, isso é triste, eu acho que é 5%. É muito pouco. Todos eles são, tipo, que é uma coisa muito preocupante, que eu acho assim, que as pessoas não devem fazer isso. Esses semidomiciliados são os piores. Esses comunitários, ok, todo mundo não tem como colocar dentro de casa, mas está ali, cuida, dá um remédio para pulga, faz uma vermifugação, e vai cuidando como pode. Eles se juntam e vão cuidando desse animal. Mas o animal semidomiciliado, que ele tem um tutor, só que esse tutor, ele abre a porta da casa dele, deixa ele na rua e depois ele volta para dentro desse domicílio, esse é o maior transmissor de doença. Entendeu? Porque então, basicamente, ele vive na rua e em casa. Porque principalmente as pessoas têm que entender duas coisas. Uma coisa, quando ele sai, você não sabe para onde o seu animal está indo, isso é um fato. Né, se ele estiver num lixão, então estiver num lugar que tem um número de animais que você não vai saber onde ele está, ele vai se esfregar, vai entrar em contato. Já viu como é que cachorro se fala? Um lambe o focinho do outro, lambe o ânus e assim vai, e depois ele vai voltar para casa. Ele se esfregou no lixo, ele rasgou lixo na rua, ele fez cocô na calçada, ele fez o xixi na calçada. De repente ele fez na sua calçada e você pisou. E você não tem cachorro, nem gostar de cachorro você gosta, e você tem que conviver com isso, né? Então o que acontece? Esses cães voltam para casa depois, a pessoa tem uma criança, ou então até a pessoa chega, passa a mão, faz um carinho no cachorro e está fumando um cigarro, fez o carinho, depois você leva a mão no cigarro, botou na boca, pronto, já foi a contaminação ali. Aí. Você acabou de levar para sua boca uma verminose, uma leptospirose, alguma coisa assim, uma doença grave que você pode trazer para sua casa. Fora o fato de, gente, que isso é opinião minha, eu bato sempre nessa tecla, assim, eu acho que o direito nosso vai até onde termina, né, o começo dos outros, né? O direito dos outros. Imagina, você não gosta de cachorro e você mora você é vizinho de um cara que faz isso. Todo dia você bota o seu lixo ali na esquina e vem o cachorro do seu vizinho. Isso é tão comum, né, Fábio? Isso é muito comum. Lá em casa mesmo, Ju, o que acontece? Eu não sei como é que é isso na realidade, que gato acha uma coisa meio complicada. Mas tem uns gatos que eles vivem na casa de noite, eles vão só para poder comer, encontrar algum tipo de lixo ali, entendeu? Alguma coisa que a gente não pode colocar osso de nada na lixo mesmo, tampado. Tem que botar um peso em cima. Eles navegam ali, eles andam ali dentro de casa, dentro do quintal, como se fossem deles durante a noite, e no dia não aparece. Isso é porque os o hábito donos noturno. Deles é hábito noturno, mas aí quem tem o seu gato que não queira que faça isso é o quê? Manter a porta fechada, porque gato pula muro. Já me ensinaram até a fazer umas coisas com canos de PVC, porque ele não consegue passar, que eu acho que é uma boa ideia para poder... Cerca elétrica também. E o que se pode, então, no caso, porque eu achei isso aí muito grave, eu sinceramente, a gente não para pensar. Mas eu achei grave o fato desse semi-domiciliado, que faz muito sentido o que você falou, no sentido que ele está dentro de casa, é muito mais vai comum, lá fora. É muito mais comum na nossa realidade atual. Exatamente. Uma coisa importante que eu tinha até comentado com você no consultório, até desses cães assim semi-domiciliados, existe um problema que é muito sério, que vocês já devem ter ouvido, todo mundo já ouviu falar em bicho geográfico, né? Que é a larva migrans, que é uma Você doença falou sobre isso, eu lembro, Fábio, da praia. Que muita gente acha, hoje em dia todo mundo está questionando muito tudo, sem saber o conteúdo da coisa. Né? Então, muito no Rio de Janeiro, por exemplo, é proibido o cão na praia. Olha isso, justamente por causa disso, porque a larva migrans, né, o bicho geográfico, é uma verminose simples, mas comum no cão. E no gato também tem. Mas principalmente você vai ver no cão ali na praia.
se o próprio tutor ele vermifugasse os cães, não teria tanto problema, né? Mas é uma zoonose que normalmente acontece no verão, porque as pessoas levam o cachorro para a praia, eles defecam, essa larva fica na areia, e principalmente mulher que usa biquíni senta na areia, vai pegar no bumbum, pega no pé, entra na pele. Assim vai. Você sabia disso? A pele não precisa ter ferida, ela vai estar íntegra. Olha, meu eu não sabia disso, aprendi com ele no consultório. E outra de que realmente coisa, você senta ali, o verme entra na sua pele, é isso, Fábio? Entra na sua pele e fica, ele vai morrer ali dentro, você falou que ele não consegue chegar onde ele... E vai ficar andando ali dentro até ele morrer, porque não vai conseguir chegar onde tem oxigênio suficiente. Uma inflamação violenta ali. Olha só. E é comum. E aquela história, eu não sei o que aconteceu comigo. É bem comum. Praia. Foi na praia, sentado em cima de onde o cachorro defecou. Não é só praia, não. Sabe, tem parques e praças, né? Com areia. Tem. Aí a gente está falando de qualquer lugar. Mas só que onde é mais difícil em parques, em praças, assim, porque a gente não, normalmente a gente não anda descalço, nem senta sem roupa na praça. Na né? praça. Na areia, mas criança brinca naquelas caixas de areia que normalmente tem em praça. Aqui eu acho que em Quissamã não tem, isso é bom. Lá no Rio de Janeiro já lançaram agora, achei muito interessante, Gibson e Fábio. Fábio deve saber disso. Pracinhas para cães. Eu achei muito interessante. É como se fosse. Aonde isso no Rio? No Rio. Tem creche também. Quem falou para mim do hospital foi você? O cachorrinho vai receber no portão, cara. Foi você que me falou, Fábio? De um hospital, Jô, que tem em São Paulo. O que me falou, gente? Que tem um hospital. Tem muito hospital em São Paulo. Que é um hospital, uma coisa imensa, assim, só para animais. Não, foi você que me falou isso? Até do estado de São Paulo. Então. Né? E inclusive eu estudo lá também, né? A gente não para de estudar, né? Que a gente legal. não pode parar de estudar. A nefrologia que eu faço é dentro do hospital, né? De São Paulo, lá, do estado lá de São Paulo. Agora, Fábio, essa questão da castração, né? Que já virou um trabalho, a gente vai voltar, vamos voltar, não, que né, Gibson não deixa você falar. Eu poderia, aí quando você anota aí, eu queria depois que ele explicasse o processo disso. Eu achei interessante que a castração agora é uma preocupação até, principalmente do governo do estado do Rio, né? Com castramóvel, está visitando algumas cidades, né? Tem uma ONG também muito legal com castramóvel. Foi até em Conceição de Macabu essa semana passada. Ficou 2 dias lá, castrando gratuitamente os animais. Muito interessante isso, né? Então, o primeiro município com castramóvel legalizado foi em Campos, aqui do lado, né? Com CCZ. Inclusive eu trabalho lá também, com o trabalho desenvolvido lá com Morales e com Maeda, o amigo, que é colega também veterinário. E lá já está sendo feito esse trabalho com castramóveis nas comunidades, dentro das comunidades, isso é bem interessante. Mas o real problema de você controlar, né? Na verdade, controlar essa população de cães e gatos é o objetivo principal. E junto disso tem que vir a educação, tem que vir a parte educativa, né? Porque as pessoas têm que entender o porquê está fazendo aquilo. Isso daí que eu acho que é o mais importante. Que não adianta a gente vai castra e as pessoas continuam, castrou, pegou outro, e isso é um ciclo que não acaba. E então você está dizendo que basicamente tem muitas pessoas que não entendem que a castração não é somente para que não tenha os filhotinhos, para não procriar. Existe uma razão mais relevante do que simplesmente procriar. Existe uma razão. Que, na verdade, como eu estava falando, existem os cães semidomiciliados e os de rua, que estão com verminose, vão nas praças, vão defecar, vão urinar e vão passar doenças para todo mundo. Então, antigamente tinha carrocinha, né, em vários municípios que pegavam e simplesmente eutanasiavam esses animais. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma consciência, sabe que isso não adianta, e a forma mais humana, vamos dizer humana, né, de a gente fazer o controle populacional é fazendo a castração, né, desses animais. E como você estava perguntando, como é que funciona a coisa aqui em Quissamã? Eu gostaria que você explicasse para o povo, porque muitos não sabem, eu estou sendo sincero, porque
Eu não sabia. Então, Aí você fala assim, mas como você não sabia? De como era o processo? Achei super interessante o fato de ter que registrar o animal junto ao PSF do Sistema Único ao sistema. de Saúde. Então, né? achei muito interessante isso. Você poderia explicar melhor, até para a população também, como é que é feito então, isso? Isso é extremamente importante. Aqui o que acontece? O município ele faz essas inscrições dentro das unidades básicas de saúde de cada bairro. E dentro dessas unidades o usuário ele vai preencher esse formulário, essa ficha, né, e ele vai entrar numa fila. Dentro dessa fila, ele vai aguardar ser chamado. Aqui muita gente está reclamando da demora. Mas aí que tá, eu vou aproveitar aqui o espaço que vocês estão me dando. Não, fica à vontade aqui para falar sobre essa demora. Porque o que acontece? O processo que a gente faz aqui, que eu consegui como coordenador junto com os meus colegas aqui, a gente não fazer da forma que em outros lugares são feitos. Como é que a gente faz aqui? A gente faz um exame clínico prévio. Achei super interessante. A gente faz exame não só clínico, como laboratorial antes dessas cirurgias. Isso é de extrema importância, porque ninguém faz cirurgia, que é cirurgia para qualquer ser. Tem um risco. Uhum. Tem um risco. Você vai anestesiar a linha tênue ali entre a vida e a morte. O anestesista deixa ali nessa linha. Se passar um pouquinho para cima, ele vai sentir dor. Se for um pouquinho para baixo, é óbito. Então, uma coisa ali que tem que ser trabalhada, tem que ser programada. É um risco calculado, na verdade, que a gente faz ali e tal, e de forma segura. E sem esses exames, a coisa desanda. É porque você não sabe as condições físicas do próprio animal. Física, clínica, e assim você não sabe. E o que acontece? A gente vai chamando de 30 em 30 sempre. E normalmente a gente tem que fazer mais de uma convocação desses animais, porque a gente pega muito animal doente. Muito animal doente. E agora o programa está desde 2019. Se a gente teve 3 óbitos no meio desses anos todos, foi muito. Então, Nossa. Isso nem o melhor hospital do mundo, isso eu posso falar, isso eu me orgulho disso, até me orgulho da minha equipe, pela eficiência disso, e anestesista também. A gente vai pulando em tudo que a gente faz, mas a gente não para, né? Porque veterinário, na veterinária a gente se forma meio generalista. Aí depois da faculdade que a gente vai fazendo pós uma coisa, aí daqui a pouco, não, quero mais. Aí vai fazer outra, eu quero mais. Aí você vai se especializando e vai estudando as áreas que mais te interessam, e você vai trabalhando nisso conforme o passar dos seus anos de profissão. Então, o que acontece? O programa aqui você nunca vai ver um veterinário operando sozinho, vai ter sempre o veterinário com auxiliar, e o anestesista vai estar sempre junto. Então, uma coisa que a gente minimiza todos os riscos possíveis e intercorrências da cirurgia, e por isso que a gente tem o resultado que a gente tem. Eu prefiro, em vez de número, quantidade, eu prevaleço a qualidade, entendeu? E como você viu lá, a diferença, na verdade, desse programa é que se entrar, o Gibson é SUS, você entrou particular. A diferença de tratamento, você vai ver que vai ser nítida, que é nenhuma. Nenhuma. Vai ser tratado do mesmo jeito, vai ser operado com equipamento de anestesia adequado, anestesia inalatória, coisa que você não vai ver em lugar nenhum. Né? Dificilmente você vai ver um programa funcionando desse jeito. E que funciona muito bem, porque eu tive essa experiência e quero aproveitar e falar, porque essas coisas vêm na minha mente, Jô. E para a gente formar as pessoas, a gente tem que saber o seguinte: em primeiro lugar, eu fiquei acanhado porque eu não sou rico, mas eu teria condições de provavelmente pagar isso aí. Então é tipo assim, já vem aquela primeira coisa: eu não vou fazer pelo SUS, vou esperar, e você não está com dinheiro também, aí você vai fazer o quê? Não vou fazer pelo SUS e vou esperar o dinheiro. Aí já passa, porque existe um tempo para isso aí. Esse é o ponto número 1, que eu queria avisar vocês para que faça o procedimento correto. Número 2, eu questionei, olha só o que falta de conhecimento faz com a pessoa. Eu questionei uma coisa assim: para que precisa... Olha só, hein? Para que precisa fazer? Porque me chamaram para fazer o exame de sangue
primeiro do animal. E eu questiono, para que precisa disso? É um simples animal que vai Então, é importante dar ênfase nisso aí. Porque quando a gente não conhece, a gente vai pensar o quê? Simplesmente vai chegar lá, vai cortar aqui e ali, pronto, acabou. E você acabou de confirmar o quê? Existe todo um procedimento. Então, para você que está em casa, procure saber como é que é feito, entendeu? O que precisa. Não fique chateado no fato de que está na fila, porque existe como o procedimento de que faça o exame, depois se espera. Então, é assim que é feito e eu acho que é assim que deve ser feito. Eu dou os parabéns por esse processo, porque no meu caso o resultado foi maravilhoso, super bem cuidado, tá? Existe uma fila muito existe. De espera? Eu não sei como está a fila, que a gente não tem, a gente só é chamado para atender, olha, vocês vão atender 30 animais na região tal. A gente vai, a equipe vai e atende, faz o primeiro atendimento, a gente faz a ficha de todo mundo, daí em diante que a gente assume a coisa, então, entendeu? Para quem está em casa, qual é o primeiro passo no caso? Fazer a inscrição nas unidades básicas de saúde. Então, entendeu? Isso é extremamente importante. Para a saúde. Mas porque tem muito preconceito contra a castração do macho. Que as pessoas, isso eu preciso desmistificar. O cachorro, não, ele vai perder aquela coisa do macho de tomar conta do... Não, isso é história, ele não vai acontecer. Ele não vai perder, ele vai continuar tomando conta do quintal, vai continuar ativo do mesmo jeito. Só que a única diferença é que ele vai perder a vontade de procurar a fêmea. Entendeu? E da fêmea a gente tem... E a saúde, o que acontece? A gente tem que enxergar que a castração, na verdade, o objetivo é controle populacional, né? O primeiro. O segundo, o que traz de benefício ali? A gente sabe que problemas prostáticos, assim, na próstata, o cachorro também tem próstata, o gato também tem, e cachorro tem muito problema de próstata também, e falando nisso, cachorro idoso, na castração a gente praticamente elimina essa possibilidade. Entendeu? Na fêmea, principalmente já fêmeas, entra como preventivo. Preventivo também. E a fêmea tem o inconveniente do cio, que sai pingando e tudo que é lugar. E a fêmea, quando entra no cio, atrai outros animais. Então, infelizmente, que Samanta tem muito cachorro na rua, então a casa das pessoas que tem fêmea que estão no cio vai ter acúmulo de cachorro no portão e assim vai. Saúde. Prevenção de câncer de mama. Cadelas que têm a gravidez psicológica, né, que a gente chama de pseudociese, elas têm mais tendência a ter isso também, Existe. Pode cair. É bom. É isso a informação, é isso que eu gosto. Na verdade, a gravidez psicológica, ela tem ela é tudo hormonal. Né? Na verdade, ela não é a cadela assim, não, eu quero estar grávida. Não, tem um fundamento. É um problema que existe no ovário. Que o ovário, ele não... Que depois que ela entra no cio, depois que sai do cio, se não tiver a cópula com o macho, ela é como a mulher, como qualquer mamífero. Não teve cópula, então o corpo lúteo é eliminado. Que é onde tudo volta ao normal. Que você fala, isso aí já é... Só que nessas cadelas, especificamente, elas não reconhecem que não cruzaram. Então elas continuam mantendo isso aí, onde o processo desenvolvendo. E é um cistozinho. Esperando a barriga crescer. É um negocinho no ovário, assim, um negocinho assim, como se fosse uma espinhazinha que fica lá no ovário, que produz todos os hormônios, aí começam os problemas. Então essas cadelas... É como se ela entrasse no ciclo permanente. Exatamente, de gestação. Então, isso sequencialmente, que ela vai todo cio, ela vai ter esse problema. Então, a tendência dela ter problema de tumor mamário, de infecção uterina, até de tumor ovariano, é muito grande. Então, quando chega no consultório ou na clínica animal com esse problema, a gente já recomenda logo a castração. É a melhor coisa que tem. E também é importante, Fábio, isso foi experiência minha, porque eu tenho... São irmãos, né? No meu caso. Até conversei muito com a sua secretária, ela me explicou muito que a importância de castrar os dois, no meu caso específico, tá? Porque tem ela aí, ela falou que ela rejeitaria completamente ele, como são irmãos, se viriam brigando, porque ele vai querer, exatamente, ela vai rejeitar,
E agora estão os dois tranquilos. Ela pediu que mantesse separado, é importante fazer isso. Se você tiver os dois ali, não deixe junto, que ela explicou para mim o porquê. Tá? É outra coisa importante também, porque vocês me avisaram que eu também fiquei, vou dizer assim, chateado. Porque você, que saco! Crente que eu poderia enganar eles que ela estava no cio, já para aproveitar. Vocês não fizeram, tá? Esperou passar, isso é importante. Isso é importantíssimo, que é um cuidado gente. muito imenso. Eu achei, fiquei de boca aberta. Isso é por isso que me interessou importantíssimo. muito, que essa informação eu acho uma informação rica. Que a gente, Jô, sinceramente, você já parou para pensar nessas coisas que nós falamos? Não. Nunca. E é isso, Fábio, que eu quero que as pessoas saibam que vai muito mais além. Eu queria aproveitar, não cortando, mas já, se você concordar, porque o assunto é uma coisa que a gente pode ir, entendeu? Eu gostaria de fazer propostas de a gente fazer um programa, tá? Em relação a isso, estender, se você puder uma vez por mês, dedicar esse tempo seu, que eu sei que não é fácil, para poder a gente dar continuidade, dar uma ajuda à população, porque a gente tem essa intenção, né, Jô? Trazer um tema específico, né? Específico, que eu não acho são poucos, né? São muitos. Tem o caso que a gente nem comentou, que você falou de gato, que é da esporotricose, que é uma doença emergente, que tem muito problema. Entendeu? Que justamente a castração também evita, entendeu? Que é importantíssimo falar que, como já houve outras doenças assim, que sempre culpam o gato, né? Na verdade, o gato é vítima também da doença, e na verdade não é ele que é o principal, como principal vítima, acaba trazendo para casa, mas a esporotricose é um fungo que fica no solo. O problema, por que o gato é a maior vítima disso aí? Porque ele, por causa que ele tem o hábito de defecar, urinar, e ele enterra. Cobrir. Não querendo entrar no assunto, bota na pauta depois, que eu acho que é uma coisa curiosíssima. O porquê de todos os gatos, é uma coisa deles, ninguém ensina, eles sempre fazem isso. Mas vamos falar sobre isso depois, porque eu acho muito interessante. Eu gostaria de fazer o seguinte, Ju, tomei seu lugar outra vez. Eu estou vendo ali o interessante, né, da clínica lá do Fábio, né? Muito como o funcionamento, né? São os técnicos, porque lá eu vi que tem realmente uma equipe que te dá assistência antes, durante e depois, entendeu? O seu gato está agressivo, e o meu está muito agressivo. Eu me senti super importante no sentido assim, como se estivesse levando realmente uma pessoa no local. Você está rindo, mas é verdade. Eu vou falar, o seu gato está agressivo, você sabe que tem música para acalmar gato, né? Ai, meu Aromaterapia. Eu vou te dar um conselho também, bota uma plantinha, lavanda em casa é ótimo. Sério. Fábio, uma coisa que a gente não pode, não poderíamos, no caso, deixar de falar eu sei que, eu não entendo muito bem como é que é feito isso, mas eu sei que tem certos cães ou gatos ou ambos, eu não sei, que eles vão parar na sua mão por algum motivo. E esse motivo é porque ele estava perdido na rua, porque ele estava acidentado, ou alguém não quis ter responsabilidade com o animal. Eu gostaria de falar um pouquinho, Jô, se você tem alguma pergunta específica, porque eu não entendo muito de doação, a não ser aquela que a gente vê no Facebook. Doa-se. Entendeu? O que a gente pode fazer com o podcast, com a agência, para ajudar, no sistema de doação? Você fica com animais que você ocupa um espaço seu que poderia estar
sendo usado para você tratar outro animal de rua ou que ninguém quer por algum motivo? Como é que é o sistema de doação na cidade de Quissamã? O que acontece? A gente lida muito com a boa vontade de alguns cidadãos, assim, exemplares, assim, que eu acho que é uma coisa assim que é de cada um, né? Mas um exemplo que você tá, eu não tenho espaço físico, a gente não tem internação lá na clínica, a gente não trabalha com internação, a gente não é 24 horas, então a gente não tem como, mas às vezes vira e mexe, a gente vê um caso, a gente abraça e fica que a gente não adianta, a gente tem coração mole, a gente acaba vendo cada caso, a gente acaba absorvendo aquela coisa. O último ali, eu acho que eu cheguei até a comentar com você, teve um cachorro que foi vítima, né, de agressão, de maus tratos, e eu acho que foi vítima de agressões à facada. Nossa. Né, ele ficou muito machucado ali, com o rosto machucado. Foi muito feia a coisa. Ele ficou em média aí uns 5 meses bons assim dentro da clínica. Nossa. E como a gente não tem espaço físico, mas ele passou por várias cirurgias reconstrutivas, tal, não sei o quê. E graças a Deus a gente encontrou uma alma bondosa lá, que eu tenho até a agradecer aqui ao André, que mora lá na praia, ele pode e a fazer esposa adotaram. Ele ainda tem um rosto um pouco deformado. E que a pessoa tem também, porque existe, se eu não quero... É comum as pessoas usarem de agressividade com os animais. Infelizmente. Uma coisa que é até extremamente importante, até falar isso aqui. As pessoas acham que isso é normal e que não vai acontecer nada com elas. E eu vou dizer que tem. Tá? Que eu trabalho, como o meu trabalho lá no CCZ, eu estou vendo muita gente sendo presa por causa disso. Por causa de agressão. Maus tratos, é só a gente cobrar, se Quissamã, a gente em Quissamã começar a cobrar quem deve fazer cumprir a lei, que a lei está lá. Existe, é uma lei federal, não é só de Campos, não é só do Rio, não é só... No Rio tem lei municipal que obriga o veterinário a comunicar caso de maus tratos. Senão ele vai ser punido. Olha, porque você atendeu como se você estivesse cobrindo... Conivente, né? Conivente, essa palavra. Você sabe. Você sabe quando é uma lesão que é causada por acidente e quando que é provocada com dolo. Né? Então o andamento é muito parecido com o humano, né? Muito humano. No Rio hoje está assim, entendeu? Mas lá muita gente acha que por não conhecer a lei não vai ser imputado a ele, né? Mas isso não é motivo. E muitas vezes a gente chega, o colega lá que lida mais com isso, ele chega aqui na própria delegacia, as pessoas por acharem que é um animal, acabam... Posso fazer o que eu quero Não, acabam... banalizando. Não, e dentro da delegacia achando, eles acabam confessando o crime. Ah, sim. Aí o delegado fala assim, infelizmente, até agora está vendo tudo bem, mas você acabou de confessar o crime. Você está preso. Aí a pessoa começa a chorar, começa o desespero. E que isso sirva de experiência para quem tem intenção do maltrato. Meu sonho é que isso comece a acontecer aqui, sabe? Que as pessoas tenham consciência, que as pessoas acham maior naturalidade. Meu pitbull fugiu, está na rua. Cachorro em coleira, preso na coleira, dentro do quintal, é crime. Né? E as pessoas, não, mas ele tem um cabo de aço que ele fica correndo de um lado para o outro. Mesmo. É crime. E esses animais se tornam mais agressivos quando eles saem para a rua, né? Qualquer um aqui, eu sou o cara mais pacífico do mundo, mas me bota trancado aqui. Todos nós. Você abre aqui, só me dá comida e água aqui. Daqui a pouco, quando você abrir para me botar água, eu vou querer te agredir para querer fugir. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente sabe que existe a lei, só falta fazer ela ser cumprida. Entendeu? E aquilo, né? Basta da consciência de cada um. Eu já vi pessoas atropelando animais de propósito. Meu Deus. Sabe? Eu não sei como é que a pessoa fica tranquila, depois deita a cabeça e dorme, né? Não, cara, não quer, não tenha. Né? Você não é porque você não quer, você não precisa fazer mal. Destruir, né? Exatamente. A sociedade, né? Eu achei muito interessante esse podcast hoje. Muito maravilhoso. Falamos sobre doação e a outra pergunta que eu tinha em mente era só uma para a gente terminar também. No caso,
porque o que acontece? O trabalho de vocês não é um trabalho barato até então, porque a gente está vendo que envolve muito mais, que as pessoas elas reclamam, Fábio. Veterinário só quer tirar dinheiro das pessoas, etc, etc. E pelo que nós estamos vendo aqui, existe todo um processo para vocês trabalharem da forma que vocês trabalham. Baseado nisso, a minha pergunta é: quando um animal, de rua, ou até mesmo de casa, doméstico ali, se eu tenho o meu animal que foi acidentado, tá? Ou em casa, ou um carro pegou no momento que eu saí com ele, eu não tenho dinheiro para pagar, tá? Como que isso é feito? A clínica, ela vai atender e vai depois cobrar? Explica um pouquinho para a gente saber, porque às vezes a gente fica sem saber, eu acho importante, porque a gente fica sem saber, tipo, tá vendo o animal sofrendo, eu não vou poder levar porque eu não tenho R$100 no bolso, entendeu? Existe alguma coisa que você possa dizer ao público para não deixar o animal em sofrimento e buscar um tipo de ajuda? Então, vamos lá, por etapas aí a pergunta. Você falou, é uma coisa cara? Sim, é uma coisa cara. Tipo, não é mais caro que colocar alguém na Unimed ali então, que custa 5 mil por dia para você ficar no quarto. Para a gente prestar um serviço de excelência, a gente precisa da educação continuada. E é caro. Tipo, eu vou uma vez por mês para São Paulo, a pós-graduação não é barata. A ida, estadia... Investimento na sua profissão, né, para fazer bem feito. Exatamente. O amor pelos animais é você pegar um dinheiro que de repente eu podia estar com um carro novo e estar investindo para atender melhor meus pacientes, entendeu? Isso eu acho, o maior amor do mundo pela minha profissão é esse, entendeu? É o que eu falo para todos da minha equipe, todos seguem isso, todos pregam isso, assim. Até para os estagiários que passam por lá, que a gente tem, é assim, primeiro... Trate como se fosse o seu animal, ou melhor ainda, como se fosse você ali, sabe? Respeito. A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa meia bomba. Existem coisas, assim como você falou, atropelou. Animal atropelado. Gente, é igual vocês chegarem para mim com animal atropelado, pouco vou poder fazer. É a mesma coisa se você chegar aqui no hospital de Quissamão atropelado, por exemplo. Você tem que ter um traumatologista lá de plantão, né? Alguém que está acostumado com trauma, com emergência, com tudo. Normalmente não tem. O que acontece? É encaminhado. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Sabe? Cada um tem uma especialidade ali, na verdade. Tem uma especialização e eu vou até onde eu consigo. Entendi. Eu vou dar o primeiro atendimento, mas eu tenho que encaminhar para outro lugar. Né? Você hoje na veterinária você é um clínico geral, como se fosse um clínico geral? Não. Eu atendo clínica, todo mundo faz clínica geral, que é o início de tudo ali pra gente. Você já está se especializando em outras, algumas áreas. Coisas eu já fiz dentro da veterinária. Eu já trabalhei com reprodução, já trabalhei com cirurgia e anestesia eu continuo trabalhando até hoje. Eu não vou ver, tanto eu estou fazendo a nefrologia. Futuro nefrologista. Por causa da urologia, na verdade, que é a parte cirúrgica. Mas a parte clínica a gente acaba fazendo também, né, que é importante. Não tem como a gente abandonar isso. Mas é uma coisa assim, não adianta você chegar. Por exemplo, se eu fosse médico, nefrologista aqui, você chegar infartando. Eu vou olhar para você, vou pedir socorro. Entendeu? Não adianta você chegar alguém com o braço pendurado, eu não vou saber. O básico ali a gente vai saber fazer. Vai imobilizar, vai estabilizar a fratura e vai para o ortopedista. Entendeu? Mas um politraumatizado, você não sabe. Eu preciso de exame de imagem, eu preciso de um ultrassom, de um raio-x para ver, de repente tem uma hemorragia interna, alguma coisa que eu não vou saber. Entendeu? Eu não tenho essa capacidade de olhar assim e falar, não, isso aí é desse jeito, isso daí. E quem falar que faz isso não sei se está sendo muito sincero. Não tem como. Entendeu? Porque não tem como a gente abraçar o mundo, né? Que cada um, independente da profissão que tem, a gente não sabe tudo da nossa profissão. Nunca vai saber. Entendeu? A gente é uma coisa que vive em constante aprendizado, né? Exatamente. E evolução. Então, quem fala que sabe tudo, eu acho que eu acho que é um grande mentiroso, né? Porque na verdade não sabe. Na verdade, Fábio, todo dia estão surgindo coisas novas, doenças novas, né? Tá tudo em evolução. Exatamente. Realmente, né, Gibson? Só falta agora existir celulares para
Para, gato. Gibson, não inventa Tem- Eu moda vou não. ganhar dinheiro com isso. Tem canal celular de você TV, tem que ficar- né? Vocês já viram canal de TV para pet, né? Ah, você sabia Dog disso? TV. Isso aí eu já ouvi falar, eu nunca vi. Não, É eu não tenho Dog tempo nem de TV. assistir, vou deixar. Tem boas ideias. Tem. Fábio, vamos fazer o seguinte, Jô, se você não tiver mais perguntas, se você tiver, continua, porque já fui avisado aqui pela produção aí, que já estamos 1h20 mais ou menos. Então, o que acontece? Eu gostaria que você terminasse falando um pouco sobre a sua clínica, os seus Isso. serviços, porque você dedicou esse tempo pra gente aqui, pra gente formar isso aqui. Gratidão, né, cara? Veio Gratidão, nos te ensinar agradecer de aqui a cuidar coração. dos Eu nossos que pets. agradeço aí, Porque a ideia é informar o público e, ao mesmo tempo, a gente vai te dar essa oportunidade para você falar um pouco sobre os seus serviços, tá? Do que vocês fazem lá e fazer sua propaganda à vontade. Quer ficar uma hora fazendo sua propaganda? A casa é sua. Não, eu agradeço aqui a oportunidade, que é extremamente importante a gente estar informando a população, e as pessoas informadas, elas naturalmente vão procurar mais o serviço, né, sabendo que você ter um animal, um gato, um cachorro, não é uma coisa simples assim, de chegar assim, tá doente, Eu ele vai ali, vai achava que resolver era. tudo. Não é assim. Eu É achava uma que coisa era. mais complexa. O trabalho sendo feito com responsabilidade, ele é mais complexo, né? Então, e a gente está lá à disposição, né? Na clínica, a gente A sua clínica é funciona localizada onde? na Barão de Vila Franca, 556, ali em O frente a... telefone. o telefone, eu não lembro Tá de aqui. cabeça, mas está ali, Aham. né, que é o Passando na WhatsApp, tela. que a Vamos ver Uri se ele agora aparece aí acabou daqui com a todos pouco, os peraí. fixos, né? Isso. Então agora eu não sei mais de cabeça. Vamos dar uma olhada aqui que ele vai aparecer. Vai aparecer aqui, já, pra gente- já. Mas a gente A gente funciona- aproveita e vai. Por sinal, a gente vai dar um beijo aí, um abraço para sua equipe lá. Ah, com Muito bem certeza. tratado. Horário por de eles lá. funcionamento De lá de que É hora? de 9 às 18, de segunda a sexta, Segunda a e sexta. sábado de 9 às 13. Olha lá, 99875. 4977 é o nosso WhatsApp, que 998. você vai falar com a minha secretária queridíssima Michele, que é extremamente cuidadosa e educada. e Michele, trata eu quero todo mundo, agradecer ela você. vale ouro. Beijo, Você Michele. Super Vale beijão pra ouro. você. Também um abraço também para o Wesley, que também sem ele. Foi o Wesley que vem quando eu fui entregar. Exatamente. O Wesley também, muito obrigado. Ele é o também foi braço muito lá bem. também nosso lá, né? E outra nossa coisa equipe também que com a você doutora vende, Luísa, nós Ítalo falamos também. sobre. Tá errado o número que eu falei? Não, Pode falar de novo. Então, obrigado por pegar a colinha, que A é sempre colinha. bom, né? Que até o celular Com as acabou a pessoas. bateria. Mas qual o o telefone nosso é 998754977. Código de área 22. 22. E também para complementar, porque já que nós falamos aqui sobre nutrição, tá? Você também, eu percebi ali que eu cheguei a Tem comprar. rações, tem medicamentos, rações. a gente tem brinquedos E- ali. Também tem a coisa dos gatos ali, tem os bebedouros também para Nem passarei por lá na sua Tem clínica. fraldas. Nem passarei Gente, pela tem clínica também- E é dele. interessante também, é importante falar, tem o doutor Estevão lá, que também é o médico das aves lá. Ah, É. que Ele mexe legal. com as aves lá Sério, e não tudo. sabia, não é. sabia. É. E, Mais e um a assunto que a gente diferença, pode trazer. eu acho que a diferença de você comprar, mais um assunto, justamente. Mais um eu tô tentando assunto. perguntar isso. Eu acho que a diferença de você comprar a comida do seu animal, a ração, chame como você quiser, o alimento, né? Dentro de uma clínica igual a sua, é que as pessoas que estão ali, elas sabem a diferença. Orientar. Para que tipo, porque existe uma coisa que eu não acreditava muito. Eu sempre fui muito tipo assim, um animal não que eu não parava para pensar. Hoje e quem me deu essa lição foram vocês. É isso, é Tá? importante. Porque a gente ser somente dito. pensa que eu quero ter um e acabou, lindinho, maravilhoso. Mas você não pensa nos cuidados que tem que ter, entendeu? De que forma que você vai lidar com certas situações quando acontecer, entendeu? E a alimentação é uma coisa importante também, porque ela me indicou Importantíssima. quanto dá, entendeu? De manhã, porque a gente não E sabe. a você pega demais. qualidade de vida do animal vai depender Vai depender. de todo esse Sim, processo, sim. né? E isso a gente Sim, percebe, conjunto. porque se você for levá-los depois para você dar uma olhada. E outra coisa que eu achei super, super interessante. Eu não sei se existe a cirurgia plástica para animais, porque aquele corte que você fez, reconstrutiva, né? aquele corte que gosto você de fazer. fez, o corte que você fez na barriguinha da minha cachorra, ele sumiu, parece que não foi. Eu não sei o que você fez, fui lá, tirou os pontos certinho, some muito rápido, Eu parece gosto que de não fazer, tem nada. eu gosto de fazer umas técnicas puxando lá assim. de Porque plástico. eu acho que seu corte foi transversal.
Eu acho que seu corte foi transversal, não foi não? Não. No sentido de pele? Não foi porque não. Porque a cicatriz não... A gente, que existe a cirurgia reconstrutiva, né? Que eu acho muito legal. Assim. Aí, como aqui, eu gosto de estudar, né? É uma coisa assim que é minha, mas a gente acaba colocando mais técnicas ali a mais ali. Que resultou bom, né? É bom para os meus pacientes, para os nossos pacientes lá da clínica. E outra coisa, um detalhe importante é que eu toco ali. Não sente nada. E não ficou agarrado. Eu achei que fosse ficar agarrado com a de baixo. Mas que sabe não fica. Mas isso é Ela ficou diferença. solta a pele de cima. É a diferença do nosso serviço. São os materiais apropriados, entendeu? Que em muitos lugares, assim, às vezes nessas campanhas assim de castração, não são os ideais, né? Então a diferença nossa é essa, né? Ótimo. João, então vou deixar você como sempre texto, né? Porque hoje eu fui demais da conta, mas eu estava super curioso sobre tudo isso. Você me desculpa se eu fiz perguntas demais. Não, mas eu achei legal, Gibson, até muito importante. E não era para participar, mas ela exigiu. Muito importante você participar, porque você conheceu a clínica, né? Eu não morei em Samanta. A Ellen também ficou de boca aberta, porque ela estava sentada lá. Saiu de lá falando super bem do tempo que você, quer dizer, perdeu não, né? Do tempo que você dedicou, né? Explicando a gente que foi uma reunião basicamente de negócios não, né? Foi convidando, atendeu a gente super bem, mas ele levou um tempo extra que não teria necessidade, bastava dizer sim, vou ao podcast, mas você preparou a gente também porque estava vindo. Isso foi muito importante, a gente quer te agradecer. Ela ficou toda uau! Por falar em Ellen, né? A gente vai registrando, né, a presença. Nós não agradecemos eles hoje não, né? Hoje não, né? A da Ellen aí operando, também do Fabiano. Rafael. Onde eu trouxe Fabiano? Fabiano está lá na recepção, que é o Edmilson, que você chama de vez em quando. É por causa do Fábio. Rafael. Desculpa, Rafael. Rafael é porque na minha outra equipe tem o Fabiano. Pois tem que comer um biscoitinho só para a gente falar que é descontraído? Para descontraído. Gente, eu quero agradecer muito, né, a importância do Gibson aqui hoje também, para estar ajudando a esclarecer, e vai participar de muitos, né? Porque, você não descola do meu pé? Funcional, cara. Ela não descola do meu pé. Fábio, a sua presença hoje foi de suma importância para eu aprender a cuidar do meu gatinho, o Gibson cuidar do cachorrinho dele, mas outros assuntos surgirão aí que a gente vai precisar da sua ajuda para você estar aqui em outros programas com a gente. Sim, vai ser um prazer. E se a gente puder já confirmar, se você confirmar comigo, a gente já vai começar a trabalhar em cima disso, porque eu achei muitíssimo interessante. É uma formação, um conhecimento muito vasto. E fazer uma vez por mês, se você concordar. Sem problema. Entendeu? Isso. Não precisa ser um dia específico para não atrapalhar a sua agenda. Mas a gente faz isso aí, o que você precisar da gente, ou comunicar ao povo, entendeu? As suas campanhas, as campanhas. Eu também não vejo por que não ajudar com o seu trabalho também em campus, tá? Se você precisar da agência para qualquer tipo desse trabalho de campanhas, eu queria me envolver bastante com isso. Tá? Eu vou deixar à vontade aí aberto para você. E Jô, obrigado. Eu vou deixar você agora fazer a sua linda, maravilhosa. Então, Fábio, obrigada aí pela sua participação e até o próximo. Obrigado, eu que agradeço, eu estou à disposição aí para as próximas vezes. É só convidar, é só me chamar que eu estou presente aí. Pessoal querendo conhecer o Fábio pessoalmente, vá à clínica. Estou lá. Segunda a sexta-feira. Meus dias aqui em Quissamã são segunda, terça e sábado também eu estou aqui, e os outros colegas estão lá os outros dias também. É aberto segunda a sábado. De segunda a sábado. Tá certo. Obrigada aí pela sua participação. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Fábio. A gente fica nessa. Hoje eu vou terminar desejando a vocês hoje é o quê? Um ótimo dia. Ótimo dia, pode ser. Um ótimo dia, a atenção de vocês, e que a gente vai continuar com esse trabalho, tá? E a gente vai seguindo nessa. Pois é, a gente fica por aqui com esse podcast super legal, né? Estaremos com outros aqui falando aí sobre o mundo pet, né? Aprendendo um pouco mais a conhecer os nossos bichinhos, né? Um grande abraço para você, obrigada. E não se esqueça de se inscrever no canal, é importante a gente falar isso. Se inscreva no canal, não só assista, se inscreva, coloque lá o sininho para que você receba as notificações do Fox Podcast. Um grande abraço e até o próximo.